Oiê, eu sou o Marco. Por um acaso você já teve uma semana que estava completamente sem graça e não fugiu nem um pouco da sua rotina? Essa foi a minha semana. E o papo de hoje ele vai ser sobre monotonia e como que o não assunto pode virar um assunto. Eu percebi que durante essa semana eu não cheguei a fazer nada que me deixasse extremamente feliz, chateado, com raiva. Então foi uma semana bastante parada porque não aconteceu nenhuma novidade. Eu trabalhei, fui pra faculdade, fiquei em casa, dormi. Então, de fato, não aconteceu nenhum evento que me desse essa vontade de vir nesse domingo e conversar sobre isso. Porque não aconteceu nada de diferente. E isso acaba deixando a gente um pouco frustrado, porque a gente gosta de viver um pouco coisas novas, experiências diferentes. E eu tenho certeza que você também já sentiu essa sensação de que estava vivendo no próprio modo automático. A primeira vez que eu senti isso foi quando eu comecei a trabalhar. Pra mim foi uma grande novidade, porque eu realmente fiquei muito animado. Era uma experiência nova, era a minha primeira vez trabalhando também. E quando tudo começou, eu realmente fiquei muito animado. Eu pensei assim, agora eu vou conseguir ter minha própria independência, conseguir comprar minhas próprias coisas. E isso acabou me trazendo um sentimento de muita felicidade. Só que depois de um tempo, quando eu fui me acostumando com essa rotina de acordar, ir pra frente do computador, começar a trabalhar, foi perdendo um pouco o sentido da coisa pra mim. Porque eu tinha que reproduzir aquele ciclo todo santo dia, no caso de segunda a sexta. E parece que é algo muito idiota de se falar, mas foi a primeira vez que eu realmente notei que a monotonia ela tava ali. E às vezes ela acaba prejudicando um pouco a gente. Porque fica nessa sensação de querer alguma experiência nova, de querer sentir algo novo, esse êxtase que traz a primeira vez. E no começo, quando iniciou esse processo de entrar em monotonia, parecia algo muito sufocante. Mas com o tempo eu fui percebendo que ela também me confortava um pouco. Porque eu já sabia qual ia ser o próximo passo, porque eu já sabia o que ia acontecer. Como reproduzir uma ação todos os dias, no mesmo horário, da mesma forma, aquilo acabou me trazendo uma tranquilidade, porque eu sabia o que ia acontecer no outro dia. Eu sabia que não ia ter nenhuma novidade. Então, o que antes era sufocante se tornou algo só previsível. Quando aconteceu isso, eu percebi que a minha mente descansou muito mais. Porque como a gente faz um movimento repetitivo, uma ação que acontece constantemente, a nossa mente ela age no automático. Então a gente não precisa ficar pensando no que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa próxima ideia, qual vai ser a nossa próxima criação, porque a gente vai fazer isso no automático. A gente está fazendo isso já faz 3 meses, então você já sabe como que vai ser para fazer de novo. E eu acho que a melhor metáfora que eu posso usar para isso é como se a gente estivesse num barco no meio do mar. Só que o tempo ele tá completamente cinza, com muitas nuvens, completamente nublado. Só que o mar não tem uma onda. O barco ele tá ali, o tempo tá acontecendo ao redor dele e ele tá por cima do mar. Só que não se movimenta. Aquele barco ele realmente fica num ponto fixo dentro desse cinza. E a gente tem que ver esse barco como um lugar que tranquilize a gente, mas também nos dá esperança. Porque como a gente tá no mar, em algum momento esse barco ele vai se movimentar, em algum momento ele vai navegar para outro lugar. A gente só tem que esperar essa monotonia, esperar esse clima nublado passar para realmente poder seguir em frente, sabe? E é estranho porque se a gente imagina essa situação de estar num barco no meio do nada, com o clima totalmente nublado, acaba causando um medo na gente, mas ao mesmo tempo a gente pensa, graças a Deus não tem nada pra me estressar aqui, porque eu sei que esse barco ele não vai sair do lugar. Eu sei que esse barco ele não vai simplesmente afundar aqui nesse mar. Um dos medos que eu tenho quando eu tô fazendo esse tipo de vídeo é parecer que eu tô filosofando muito. Que eu tô pegando uma reflexão realmente muito exagerada, muito grande e que talvez não faça sentido para a realidade que você tá passando ou que ninguém sinta esse sentimento. Mas eu faço questão de trazer essas perspectivas, essas metáforas, tentar trazer realmente um repertório a mais para que quem tá assistindo consiga se identificar de alguma forma, consiga se com algum fragmento do vídeo que eu tô fazendo. Porque eu sei como é confortável ter alguém que saiba o que a gente tá passando. E falar sobre isso em voz alta também acaba aliviando muito mais porque a gente sente que é menos maluco. E eu acredito que o papo desse domingo, ele seja extremamente importante, porque a gente vive numa sociedade agora que é tudo muito rápido. A gente vive num período de superprodução, superprodutividade, em que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, não pode estar estagnado, não pode parar e respirar. A gente realmente tem que estar sempre seguindo em frente. Só que às vezes a gente não consegue seguir em frente, porque a gente precisa descansar. A gente precisa entender o limite do nosso corpo, entender as nossas outras limitações. Quando chega esse período de monotonia, que a gente fica monótono, acaba acontecendo esse descanso, acaba acontecendo esse automático que gera um conforto na gente. E talvez a monotonia ela seja um lembrete de que tá tudo bem. Tá tudo bem você não fazer nada, tá tudo bem você descansar um pouco, e às vezes que a parada também é algo necessário.
E pra quem já me conhece no Instagram, sabe que eu fui o menino das cartas por um breve período, em que eu escrevia cartas pros meus sentimentos, para que eu conseguisse me entender lá na frente. E se esse vídeo de hoje fosse uma carta, eu dedicaria ela a você que tá assistindo. Porque talvez se você pousou nesse vídeo aqui, seja porque precisava ouvir isso, precisava de um ombro pra confortar e falar que tá tudo bem. Existe conforto na monotonia também. Você não precisa fazer uma grande coisa, algo extremamente marcante. Tá tudo bem viver num dia cinza, viver num dia monótono, parado, repetitivo. O problema é quando isso se torna de fato uma rotina que acaba atrapalhando a nossa vida, atrapalhando a nossa convivência, atrapalhando o nosso lazer. E a minha dica é, às vezes o melhor que a gente pode fazer é realmente aceitar o silêncio e ficar com ele, quietinho, descansando e pensando em algumas coisas. Então, se você sentiu isso durante esses últimos dias, eu quero te convidar para aparecer no meu próximo Papo de Domingo, na próxima semana, no nosso próximo domingo. Quero agradecer muito por você ter ficado até o final desse vídeo. Ficaria mais feliz ainda se você pudesse curtir ele, comentar, continuar a nossa conversa aqui embaixo. E se esse vídeo realmente foi algo importante, foi um abraço quentinho, que era o que eu queria transmitir com ele. Então, eu espero muito que você tenha gostado e eu te espero no próximo domingo. Beijo!